Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Gabriel, sou responsável aqui pela área de relações com investidores aqui da Axis. Bom, hoje eu estou aqui com o Arthur Carneiro, nosso sócio fundador e gestor aqui dos fundos Axis. Arthur, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um grande prazer recebê-lo. Hoje a gente veio falar aqui sobre o fundo de previdência da Axis, o Axis PrevFie, comentar um pouco sobre os resultados do fundo e também o histórico do fundo aí, como ele vem performando e como ele surgiu, né, como começou a ideia e o fundo. Né? Obrigado, Gabriel, pela introdução. Então, falando um pouquinho do nosso fundo de previdência, eu acho que o momento é super oportuno para falar de resultado, né? Então, recentemente a gente acabou de entrar no Top Funds do BTG. Pelo segundo mês consecutivo, a gente figura lá entre um dos fundos selecionados pela seguradora do Pactual. Então, é um orgulho muito grande a gente conseguir essa marca, ter esse reconhecimento externo. É um fundo que vem performando muito bem. Então, nos 31 meses de existência do fundo, a gente nunca teve um mês em que o fundo tenha rendido abaixo do CDI. Então, um marco bastante importante. É um dos fundos mais longevos da indústria de crédito. Quando a gente compara até os top funds elencados pelo Pactual, a gente vê que a gente é um dos mais longevos dentre todos os outros. A gente, eu acho que viu o crescimento dessa indústria um pouco antes do resto do mercado e conseguiu esse histórico muito importante aí de resultado de maneira muito consistente. Então, se olhar o acumulado do resultado do fundo nesses 31 meses é de CDI mais 2,71, que eu acho que é uma performance bastante interessante, sendo que é um fundo com um perfil bastante conservador e, como a gente disse, sem nenhum tipo de solavanco ao longo desse período bastante longo. Exatamente. Pô, Arthur, muito bom a gente falar sobre o fundo. Né? Acho que é um fundo que vem ganhando muito espaço aí no mercado. Né? E ultimamente tem crescido mais ainda a procura por fundo de previdência, né? Devido à mudança de cenário. Então eu queria perguntar para você também como é que está alocado o fundo hoje e como funciona a estratégia ali do fundo, como foi desenhada. Quando a gente começou a olhar o fundo, a gente pensou muito na nossa experiência pessoal, né? Então, quando eu estive no UBS, a gente tinha uma bonificação que até 8% do nosso salário a gente poderia aplicar no fundo de previdência, sendo que mesmo num ambiente em que a gente tinha um grande grupo de pessoas que entendiam muito de conta, quase ninguém optava por aplicar esses 8% e ganhar de bônus 8% que vinha como benefício trazido pelo próprio banco. E por que isso não acontecia? Porque os fundos de previdência em geral tinham um nível de remuneração muito baixo. Então esse fundo perdia do CDI de forma muito recorrente, coisa que em 31 meses a gente nunca teve uma situação até então. Então, a gente quando começou aqui a pensar numa estrutura de fundo de previdência dentro da Axis, a gente começou a pensar em como trazer um instrumento que tem isenção, que tem uma série de benefícios fiscais, que tem um perfil muito interessante de acumulação de capital para o longo prazo, que tem um desenho também que traz uma série de benefícios se for pensar em sucessão, né? Então é um instrumento muito importante que era muito pouco utilizado pelo mercado como um instrumento de renda fixa. A gente via outros fundos muito comuns no mercado, mas mais no ambiente de renda variável. E o principal ponto que nos chamou a atenção era o custo desse tipo de fundo. Então a gente desenhou um fundo com uma taxa de administração de 1%, que é uma taxa baixa dentro da indústria de crédito, sem remuneração de performance. Justamente para que a gente pudesse fazer um fundo que tivesse uma geração de rentabilidade interessante e pudesse atrair esse investidor que só olhava a renda variável dentro do mundo de previdência para a renda fixa. Segundo movimento que a gente fez foi entender a carteira. Então, a carteira do fundo de renda fixa, ela tem uma série de restrições que o mundo de renda variável não possui. Então, as grandes casas de renda variável têm fundos de ações e eles praticamente replicam, espelham esse fundo para o mundo de previdência. Quando a gente fala de renda fixa e de crédito, a gente tem uma série de limitações que nos limitam a replicar essa carteira e por isso a gente começou a desenvolver uma estratégia específica para esse fundo. Então, como a carteira está hoje? A gente tem cerca de 18% do fundo que é alocado em cotas sênior de FDIC. Por que isso? Porque a cota sênior ela traz uma rentabilidade interessante, por volta de CDI mais 4.
além de trazer uma estabilidade. Eu não tenho a volatilidade que os papéis de renda fixa geralmente trazem ali pela marcação de mercado. Além disso, a gente usa um limite até 25%, que se engloba esses estruturados, justamente para trazer um pouco mais de alfa, né? Trazer um pouco de diferencial de remuneração para o fundo. Então a gente pulveriza bastante entre operações de CRI, CRA, que no combo elas trazem uma rentabilidade importante, mas individualmente representam uma exposição muito pequena dentro do fundo, completando cerca de 25% do nosso portfólio. Adicional a isso, a gente tem uma parte bem importante do fundo hoje que está em fundos de renda fixa, de liquidez rápida e caixa, justamente para absorver bons momentos de mercado, que foi o que a gente fez em 2023, pós o evento de lojas americanas. Então, em 2023 a gente tinha uma posição de caixa importante, como temos hoje, e houve esse evento extremo dentro do ambiente de crédito, das debêntures, e abrindo uma janela muito importante para a gente poder fazer investimentos estratégicos nessas operações de menores riscos, coisa que hoje já está muito bem precificado pelo mercado. Então a gente vê que os spreads de crédito das operações convencionais, ele já diminuiu bastante a um ponto em que faz sentido a gente ir diminuindo a exposição e não aumentando. Então, uma exposição nossa que já superou 30% da carteira do fundo, hoje está em cerca de 18%. Não, bem legal. Acho que sem explicação ficou bem clara, né? Acho que fica bom para todo mundo agora entender como funciona a estratégia do fundo, que, como o Arthur comentou, tem uma história de vida grande e vitoriosa, né? Esperamos que continue sendo assim por muitos e muitos anos. O que a gente enxerga também aqui no mercado de previdência foi uma ascensão muito grande dessa classe de fundos, né? Então, após 2015, depois da circular do Bacen 444, onde foram flexibilizados os limites de alocações para esse tipo de ativo, a gente teve diversos fundos de investimento de previdência que surgiram naquele meio, né? Então, o fundo que antigamente era conhecido como o patinho feio da indústria, por exatamente o que você comentou, né, da experiência que você teve no BIES, um fundo que constantemente perde para o CDI, acaba ganhando uma visibilidade muito maior devido a essa flexibilização. Então, a gente teve um crescimento muito grande na indústria nessa classe de fundos, e hoje também a gente vê uma diversificação muito maior em questão de taxas, né? Como você comentou, o que antigamente era uma taxa média de 1,8%, hoje a gente tem uma queda para uma taxa média de 1% ao ano, né, para essa classe de fundos de investimento, né? Muito bom. E recentemente a gente teve até o evento da CMN, né, que o Conselho Monetário fez uma nova resolução em que passou a tributar fundos exclusivos. Então, o que antes acabava drenando muito capital do mercado para esse perfil de fundos, agora consegue olhar o leque todo de fundos que eles possuem. Então, isso privilegia certamente fundos isentos, né, que não tem nenhum tipo de tributação, FDICs, que tem uma tributação diferida ao longo do tempo, né, como era o caso desses fundos exclusivos, e o mundo de previdências também acaba ganhando um pouco mais do holofote, dado o desenho de tributação que ele possui e a possibilidade de absorver alguns benefícios tributários, dependendo do regime que você entrar, por exemplo, no PGBL. Correto, né? Você consegue absorver até os 12% na hora de declarar o seu imposto de renda, né? Então, recentemente eu acabei lendo uma matéria no jornal em que disse que o primeiro trimestre de 2024 teve uma captação atípica, né? Foram 11,1 bilhões captados nesse trimestre, então isso representa 56% a mais do que a captação líquida de toda a indústria no ano de 2023. Então a gente realmente vai continuar olhando com bom gosto e bom olho para essa classe de fundos. E, enfim, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por toda a explicação que você nos deu, né? Então, hoje o fundo está disponível dentro da plataforma do BTG Pactual, né? Então, é só você acessar o seu aplicativo, entrar na aba de Previdência e selecionar o plano e o fundo que você deseja investir, né? Caso tenham alguma dúvida quanto ao fundo, fiquem à vontade para me mandar com um e-mail na chave ri@axis.com.br, e lá eu vou ter total prazer em respondê-los e conseguir sanar todas essas dúvidas. Gabriel, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais
nosso fundo, do Previdência, do que a gente faz no âmbito aqui da gestão, como é que a gente desenha o nosso portfólio, dessa história de sucesso que tem sido reconhecido. Eu acho que a questão do Top Funds foi só um espelho de um trabalho feito por uma equipe grande, que trabalha há muito tempo dentro de crédito, que se conhece há muito tempo, então trabalha de uma forma muito integrada. Então é só o reconhecimento desses quase 3 anos de trabalho em cima desse fundo em específico. Então queria agradecer a vocês também aí pelo tempo despendido, pelo apoio que nos dão, pela confiança que existe ao alocar em nossos fundos. Então muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.